Olá pessoal, bem-vindos a mais um L2BS News. E roda a vinheta. Vamos! Aqui é o Zack, pé na tábua! Aqui é o Billy, sistemas ligados! Aqui é a Trini arrasando! Solzinho maneiro! Como eu já havia dito no vídeo anterior, certo? O L2BS News vai reunir muita coisa relacionada a notícias verídicas e não verídicas. As verídicas são curiosidades e as não verídicas não têm confirmação. Então, o News vai reunir isso tudo, né? E curiosidades também relacionadas ao conteúdo de um modo bem diversificado. O conteúdo que eu vou trazer hoje ainda é relacionado ao universo dos Power Rangers, tá? A minha colinha, né? Sim, a minha colinha errada. Aquela colinha do outro, certo? De um outro vídeo. Olha esse vídeo de hoje. A minha coreana vai ser assim. Minha coreana, ó. Meu news vai ser assim. Coreano, news. Vocês entenderam? Vai vir uma maratona explicando algumas coisas desde Mighty Morphin Power Rangers até Ninja Steel, tá? Então, de Mighty Morphin Power Rangers até Ninja Steel vai ter toda uma maratona, certo? Então, eu vou começar com Mighty Morphin, certo? Coisas que não aconteceram na série, né? As pessoas nem sabem essas coisas aconteceram e as pessoas nem sabem que aconteceu isso na série. A primeira série, Bioman, né? A primeira série seria a Bioman. Bioman, para quem não sabe, é do formato Super Sentai e ela foi a primeira série que ia ser adaptada para ser Power Ranger, certo? Ela fez muito sucesso na França, então o Saban pensou, poxa, acho que vai fazer sucesso na América também. E pensou em uma tentativa de adaptação, criou um modelo para vender para o mercado internacional. Só que não colou, né? Não aceitaram, não foi uma coisa que fluiu muito bem, né? Eles iam receber o nome de Galaxy Rangers, tá? E o tema de abertura que a gente conhece, que é aquele Go Go Power Ranger, ia ser outro, não ia ser aqui. O tema de abertura ia ser Galaxy Ranger, uma coisa assim. Esse tema de abertura, por sinal, está presente, se eu não estou enganado, no filme de Power Rangers, aquele primeiro filme lá atrás. Então o tema original está lá, numa cena de ação, certo? Está presente lá numa cena de ação. Pelo menos a informação que eu recebi. A Kimberly seria uma atrapalhada professora de aeróbica. Você imagina ela como professora de aeróbica atrapalhada. Longe disso, né? Ela ia ter esse perfil. O Billy seria um galã, não um nerd. Vocês acreditam? Ele foi escalado para ser galã, não nerd. Ele não ia ser o ser inteligente, tá? Esse personagem ia ficar na responsabilidade da Trini, que poderia ser uma romancista dedicada. Acredita na coisa dessa? Originalmente a Trini não era suposta lutadora, como a Kimberly. Quando a Saban fez os testes deles todos, fez os testes para os papéis, eles mudaram de ideia quando souberam que ela sabia artes marciais. Ela é oriental. É claro que ela sabe artes marciais. Por sinal, eu quase esqueci de comentar. Dentre os 5 Rangers, ela é considerada uma das mais né? Uma das mais habilidosas em artes marciais. Melhor até que os meninos, tá? E ela já demonstrou isso dentro da série algumas vezes, tá? Inclusive os meninos, tem um vídeo no YouTube, vocês podem pesquisar lá, é um vídeo onde tá a Trini, o Jason e o Zack. Estão os 3 juntos no vídeo. E quem está dando as aulas de artes marciais é a Trini. E os meninos estão só apreciando. Eles não lutaram com ela, nem em sonho. Segundo eles mesmos, disseram que ela luta muitíssimo bem. Então, exatamente porque ela vem de uma linhagem, digamos assim, de grandes lutadores. Eles aprenderam há pouco tempo, digamos assim,
né, em comparação a ela. Eles não tinham uma vivência em artes marciais. Eles adquiriram, né? Ela não, ela viveu disso, né? Ela viveu com esse meio. Então, é óbvio que ela vai saber lutar melhor do que eles, tá? E em algumas cenas de luta, por sinal, ela mesma fez, tá? Diferente dos meninos, que por vezes ou outra não queriam fazer as cenas de luta, mandava os dublês fazerem e ela mesma fazia as cenas dela, porque ela lutava muito bem, tá? No episódio piloto, tá? Ainda em Mighty Morphin, na primeira cena em que Zack estava preparando para jogar boliche, tocava no fundo a música, aqui o nome da música, Rain Gold, da banda Red Hot Chili Peppers. Já entenderam? Não? Depois eu boto esse nome na descrição. Que esse nome é muito ruim de se pronunciar. Eu sou péssimo em inglês. Cujo toca em Power Rangers do filme, como eu já disse. Na exibição especial de 99, foi substituído por músicas instrumentais no fundo, que foi tocado durante a primeira temporada. Então, essa música estava presente inclusive no projeto piloto, que era algo que eu tinha esquecido de falar. Não estava só no projeto original de Bioman, tá? É o primeiro lá atrás, certo? No primeiro episódio, que não é o piloto, é no primeiro episódio, o dia da mudança, nota-se que a primeira cena, através do globo visualizador, na câmera do poder, aparecia rapidamente o Bazar. Eu vou explicar já já o que é Bazar. É o mentor do Z-Ranger lá de Super Sentai, certo? Sendo que ele era o Zordon em forma humana de séculos passados. Outra coisa também interessante do nome, deixa eu falar do Bazar, o porquê de câmara de comando. Vocês perceberam, não é centro de comando, é câmara de comando. É o nome original. Câmara de comando é uma referência ao local de gravação, câmara, lugar, né, de comando. É um lugar de onde saem os comandos. Então a câmara era esse lugar. O centro de comando foi colocado um pouco depois em outras versões. Só que as pessoas dizem que câmara e centro é para definir o que está em cima do que está embaixo, certo? A câmara de comando é a parte superior da base dos Rangers, que aparece logo em Mighty Morphin Power Ranger, logo no início, antes do Lord Zed destruir. E o centro de comando é a parte inferior que aparece em Power Ranger Zell e fica até Turbo, tá? Então nós temos a câmara de comando, temos o centro de comando, que fica na parte inferior e central da base dos Rangers, que na verdade é base de comando. Aí dentro da base de comando você tem a câmara do poder, ou a câmara do poder, e o centro de comando, certo? Para as pessoas não se confundirem porque eu falei uma coisa e é outra, tá? Sim, o bazar. Bazar tem esse nome porque é de origem japonesa, tá, gente? Bazar não é aquele localzinho que vende as bugigangas, não. Bazar é o nome do personagem original do Zordon na versão de Z-Ranger. Z-Ranger. Hoje eu tô enrolado porque eu tô gripado. O que acontece? Aí aparece a imagem dele como ele fosse a versão humana do Zordon, tá? Isso no globo visualizador. Isso já apareceu em algumas cenas de Power Rangers, que é interessante lembrar. Tá bom? Sim, Jason evitou que houvesse suspeitas sobre suas identidades reais e disse que, na verdade, os Rangers eram alienígenas. Houve uma suspeita na época, no episódio lá, de algumas pessoas acharem que os Rangers eram humanos. Tá? O fato que se consumou no final da terceira temporada, quando entraram os Alien Rangers.
Aí as pessoas disseram, nossa, ele fez uma previsão. Oh, não, não é bem uma previsão. Inclusive, isso foi usado como referência em Power Rangers Mega Force. Naquela cena onde o Ranger Vermelho tem uma visão do que vai acontecer. Referência ao Jason lá atrás, que também teve essa visão que haveriam Rangers alienígenas. Veja como isso é complexo. Quer dizer, os caras foram lá atrás, num episódio qualquer, pegou a cena e replicou em Mega Force. É assustador. Mas o Jason não teve visão nenhuma. Nenhuma previsão, nem era o oráculo de Gisele. Tá? Ele apenas deu uma ideia do que poderia ser. Tá? Já que o Zordon, lembre-se, o Zordon é alienígena. Tá? Por essa razão que ele fez essa citação. Então ele não é nenhum adivinho. A cápsula de Rita, certo? Ou da bruxa Bandora, que eu vou explicar já já, de Zeo Rangers, estava na Lua, em Marte ou em Nêmesis? Essa pergunta flutua. Porque é o seguinte, começando pela Rita Repulsa ou bruxa Bandora. Porque o palácio, olha aqui, prestem atenção, porque o palácio de Rita Repulsa tem uma placa enorme dizendo bruxa, quer dizer, Bandora Palace. Por quê? Se quem mora lá é a Rita Repulsa. Chocante. Tem duas teorias. Ignorando completamente dos Zeo Rangers, certo? Se a gente ignorar os Zeo Rangers, existem duas teorias que surgiram aí, tá? Duas teorias dentro do News. Mas eu vou falar. A primeira teoria é que aquele palácio pertencia à mãe da Rita, tá? E o nome da mãe da Rita era Bandora. A segunda teoria é que aquele palácio pertenceu à mãe do Zed, por isso até a presença do trono, né? Que seria a rainha Bandora, tá? Ou Lady Bandora, que seria a mãe do Lord Zed. Teria também sentido, já que a Rita trabalha para o Zed nesse período, né? A presença dela, se ela está na Lua, se está em Marte, se está em Nêmesis, isso é irrelevante. Para quem não lembra, ou para quem não sabe, o Nêmesis é o planeta, certo? Lá de Rangers, que ele passa a cada 16 mil anos próximo da Terra. É um planeta pequeno. E os astronautas, no caso lá do episódio, foram investigar ou estudar o planeta, ver o que tinha no planeta, né? E encontraram a urna da Rita e abriram. Então por isso que a gente vê aquela cena num deserto tipo amarelo. Mas isso também não explica por que a Rita está na Lua. Mas, a princípio, ela está na Lua. Tá? Para quem tiver dúvidas ou questionamentos, o palácio da Rita está na Lua. Tá? Não está em Marte nem em Nêmesis. A prisão dela foi em Marte, a prisão dela foi em Nêmesis. Por sinal, lembrando que o Nêmesis também é Marte. Tá? É um nome fictício, mas tem a mesma representação, tá? Dentro do universo lá. E essa passagem próxima à Terra a cada 16 mil anos é uma referência àquele acontecido que o pessoal já falou aí do alinhamento dos planetas, quando os planetas se alinham. Nesse alinhamento planetário, mas esse aí não é o total. Tem um alinhamento total dos planetas e um alinhamento parcial que acontece a cada 16 mil anos e exatamente aconteceu nesse período da Bandora, que é o alinhamento dos planetas dentro do cinturão de asteroides. Quem são esses planetas? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esse alinhamento acontece, certo? Só com esses 4 planetas. É onde fica Mercúrio, Marte fica mais próximo da Terra, tá bom? E deram esse nome de Nêmesis, certo? E para quem não sabe, Nêmesis é o fim, certo? Como Gênesis é o início, Nêmesis é o fim, tá? Para quem não sabe o significado do nome. Pandora, Lua. Sim, um detalhe com relação ao conceito da Lua
ele também é uma referência também a São Jorge. Eu vou explicar por quê. Mas por causa do Lord Zed, o dragão lunar do Lord Zed fica na Lua. O Palácio da Rita fica na Lua. Entenderam? São Jorge? O dragão e o castelo, que representa o cavaleiro. Tá? É uma pequena referência. Tá? O pequeno trecho do tema de abertura foi tocado na Globo pelo quadro Medida Certa. Você acredita nisso? A disputa do Fantástico de 27/10/2013, para quem quiser ouvir, certo? Quando o cantor César Menotti, esqueci, César Menotti, tentava fazer a estrelinha. Mas a música dos Rangers não apareceram só lá, não. Já apareceram também no programa da Ana Maria Braga, num episódio lá que o pessoal do mudança de figurino, é que agora eu não lembro o nome do quadro, é uma mudança de figurino, ele se veste de Power Rangers e toca uma música, é muito legal, recomendo assistir, tá? Agora pulando de série, quer dizer, pulando de série não, é uma série junta, né, que é Mighty Morphin Alien Rangers. Eu ia fazer um vídeo separado, mas não tem lógica, é melhor fazer junto com o Mighty Morphin Power Ranger, né, que é uma citação simples, tá, sobre ele, já que ele só tem 10 episódios, não tem muita curiosidade sobre a série, tá? A não ser esta que eu vou citar agora. Os Alien Rangers, Ocean Rangers ou Rangers de Equita. Os nomes dos Rangers são Delfina, Aurico, Sestro, Tideus e Corcus. Esses são os nomes dos Rangers dessa temporada. Muita gente nem sabe o nome dos Rangers, por isso que eu estou trazendo essa curiosidade. Eu não sei nem o nome dos Rangers, não sei se são os Rangers de Equita, os Ocean Rangers, e por que essa danação de nome? Vou explicar. Problemas de tradução. Ponto. Tá? Rangers de Equita é uma referência de onde eles vêm. Equita é o planeta desses Rangers. Tá? É de onde esses Rangers possivelmente vêm. É os Rangers da Terra, por exemplo. É os Rangers de Trifória. É os Rangers de Cal-35. Só está dizendo de onde eles vêm. Tá? Não quer dizer que é o nome da equipe. Agora, Alien Rangers ou Ocean Rangers depende do ponto de vista. Tá? Alien Rangers, para quem é da Terra, é porque eles vêm de fora. Certo? Eles não são terráqueos. Eles são Alien Rangers. Porque eles não são da Terra. Entendeu? Ocean Rangers, porque eles são realmente o nome. Ocean Rangers. Rangers do oceano. Tá? Para quem não sabe, são os Rangers do oceano. Então, é o nome oficial da equipe. É Ocean Rangers. Não é Alien Rangers. Alien Rangers é tipo um apelido carinhoso. Tá bom? E os nomes são referências a várias coisas que eles pesquisaram na época. A Delfina é a líder. O Aurico é o Ranger azul. O Sestro é o vermelho? O Sestro é o vermelho. O Tideus é o Ranger negro. E o Corcus é o amarelo. Certo? E daí que surgem algumas mudanças que vocês já falei em outros vídeos. Certo? Bom, com relação a Zell, né, que viria, mas ficará em outro vídeo, eu ainda vou falar algumas coisas sobre Mighty Morphin, certo? Coisas que seriam do Doc, eu vou trazer para o News, certo? Por enquanto. Nas próximas etapas eu vou fazer o Doc especificamente separado do News. Já tem outros que me sugeriram fazer o News com todo o conteúdo, né? O News incluindo o Doc News, né? Eu vou ver se eu faço isso, né? L2 News Doc. Gostaram? News Doc. Mas eu ainda vou pensar se eu faço isso ou faço só o Doc separado,
Mas eu ainda acho que tem que fazer dock separado, tá? Existe uma necessidade para ele, tá? Mas nesse momento eu não vou fazer um dock só para Mighty Morphin Power Ranger, certo? E nem para Alien Ranger, porque eu só vou trazer mais dois assuntos pertinentes a esse universo. Um dos Alien Rangers é um Ninjor, que por sinal é o que dá origem aos Rangers Ninja dessa temporada, tá? Antes dele tinha os Rangers Trovão, que a gente já passou, chega o período Ninja. O período Ninja tem dois personagens, um deles é o Ninjor, eu vou falar da série, tá? Não do filme. No filme é outra personagem que dá os poderes aos Rangers, na série é o Ninjor. O Ninja, na verdade, ele é de Kaku Ranger, assim como os Alien Rangers, também são de Kaku Rangers, na versão original. Mas ele é que aparece primeiro como mentor, tá? Ele entrega os poderes aos Rangers e pronto. Um detalhe interessante sobre ele é porque, na verdade, ele não é um Power Ranger. As pessoas confundem. Ele não é um Ranger, né? Ele seria um tipo um Power Metal, digamos assim, certo? Um Ranger de metal, digamos assim, tá bom? Na versão do Tokusatsu, ele seria um Metal Hero, porque não é o que aconteceu. O Metal Hero terminou. Então os personagens de Metal Hero se encaixaram com os personagens de Super Sentai. Então passaram a fazer parte do mesmo universo. Então eles passaram a compor as cenas com os Super Sentais. Então eles não tinham mais uma série própria, tá? Então isso é o que aconteceu com o Ninja. Ele seria, na verdade, o primeiro Metal Hero, ou Power Metal, dentro da série, tá? Para compor a série. Por isso que eu estou citando ele, tá? Só para nível de curiosidade. E as moedas do poder. Bom, as moedas do poder é interessante. As moedas do poder, eu já fiz um vídeo sobre isso. Elas modificaram conforme o tempo. Haviam 7 moedas do poder, originalmente. Que é aquelas 5 principais. A do Ranger Verde e a do Ranger Branco. Certo? Jurássica. Depois evoluiu para as moedas Ninja, que não deixou de ser 6. Não deixou de ser 7 moedas. Ué, não deixou de ser 7? Como assim? Quem é a 7ª moeda? Vocês lembram que no filme aparece uma mentora usando um traje verde. E qual é o animal dela? Uma coruja. Coruja verde vai ficar estranho, não é? Pois é. Mas e assim? Ela seria, no caso, a 7ª Ranger dessa equipe, tá? Ninja, na versão ninja, digamos assim, né? Então ela tem mais uma moeda do poder, certo? Então, houve na primeira fase Jurássica, não houve na fase Trovão, aí houve na fase Ninja, e não houve na fase Alienígena. Os alienígenas não se abastecem de moedas do poder, que é uma curiosidade também. De onde vêm os poderes dos Alien Rangers? Né? Os Alien Rangers têm os cristais. Esses cristais que geram essa energia dos Alien Rangers, essa transformação. Tá? Mas mesmo a transformação deles é extremamente complexa de explicar aqui. Eu não consigo uma fonte que me explique aquela transformação deles. Não é possível. A única fonte que chegou perto de me explicar o que é aquilo ali é uma fonte Super Sentai que explica os poderes dos Maximen. Lembra dos Maximen do Super Sentai? A transformação deles era áurea, né? Era uma transformação de energia envolvendo a energia do meio ambiente, do que está em volta. E essa transformação os transformava nos Rangers Max, certo? Seria Rangers Max. Eu falo Rangers Max porque eles estão também na série, tá, gente? Depois não reclame comigo. Quem foi que transformou foi a Saba, tá? Rangers Max. Mas melhor falar Max Man, senão as pessoas vão ficar com raiva daquilo que a Saba fez. Max Rangers, né? Mas ignora. Tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido, gostado. Dê aquele likezinho.
aqui não está escrito inscreva-se, compartilhem, comentem. Para receber as notificações é só apertar os sinos, beleza? E que a força esteja com vocês. Muito bem, que o poder os proteja.